O meu boa tarde a esta competente equipe de jornalistas políticos. João Magalhães, editor de política do Jornal Dia, boa tarde, seja bem-vindo. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, boa tarde a todos. Boa tarde a Edna Maciel, a Lady Lilás. Boa tarde, Eliezer, João Magalhães, Tássio Cruz e a nossa audiência. Boa tarde, Tássio Cruz, direto do portal dia.com. Boa tarde, Eliezer, boa tarde aos amigos e boa tarde especial ao amigo de casa. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à abordagem que já estamos fazendo, claro, com muita responsabilidade, a respeito do processo de compra de livros milionário, da ordem de 6,5 milhões de reais que a Prefeitura de Teresina fez com uma empresa sediada em Minas Gerais, sócio em Manaus, indícios de corrupção em todo o processo. A APL, Academia Piauiense de Letras, recomendou a suspensão do processo, Tribunal de Contas, Sindicato dos Servidores Municipais, enfim, muitas instituições sérias preocupadas com o que a Prefeitura de Teresina pode estar fazendo ou tentou fazer nesta negociação. Então, Tássio Cruz, hoje, mais uma vez, o assunto foi destaque na capa do Jornal Dia. Que detalhes chamam a atenção no dia de hoje? Detalhes preocupantes, né, Eliezer? Nós trouxemos a matéria com exclusividade. Ontem eu conversei com o sócio administrador dessa empresa que teria feito essa negociação com a Prefeitura, que fez essa negociação com a Prefeitura de Teresina, o senhor Elias Paiva, que me atendeu diretamente de Manaus e falou sobre esse processo. Segundo ele, os livros já foram entregues, o pagamento já foi feito, e explicou um pouco sobre como é o trabalho, né, como é o modus operandi dessa empresa. Explicando para o amigo de casa, é uma empresa, né, a editora, ela faz livros em vários municípios do Brasil, sempre com o mesmo nome. Por exemplo, de Teresina chama Teresina Educativa, e fez em outras cidades, por exemplo, Trindade, onde entregaram ontem os livros Trindade Educativa, só muda o nome da cidade. E a partir daí faz algumas adaptações dos livros, mas essa empresa vende livro para o Brasil inteiro. Algumas coisas chamaram a atenção, Eliezer. A gente trouxe no jornal, essa empresa, ela funciona nos fundos de uma casa na periferia de Manaus, a capital do Amazonas. Nós temos a foto dessa sede, enquanto o Tássio fala, pode ser projetada, por gentileza, Rafael? Exatamente, isso. Olha a fachada da empresa aí. Pode continuar, Tássio. Essa é a casa, a sede da empresa, de uma empresa que produziu, né, que emitiu a nota fiscal de 100 mil livros para a cidade de Teresina. Esta é a sede, Rua Maria Auxiliadora, número 9, no bairro de Flores, na cidade de Manaus. Está aí, essa casa é a casa de onde saiu a nota fiscal, foi emitida a nota fiscal para se realizar essa compra milionária. Alguns pontos preocupantes, Eliezer. A empresa, ela declarou um capital social de 650 mil reais. Só aqui em Teresina, ela venceu uma licitação 10 vezes maior do que esse capital social, 6,5 milhões de reais foi a compra dos 100 mil livros que chegaram para Teresina. E o sócio dessa empresa, o senhor Elias Paiva, falava um pouco sobre isso ontem, mas vários elementos preocupantes que mostram, Eliezer, uma falta de zelo, no mínimo uma falta de cuidado com o alunado, com as crianças de Teresina. Como destacávamos ontem, um livro de cerca de 300 páginas, como disse o sócio. Eu pergunto a você, uma criança de 5 anos que está aprendendo a ler, teria capacidade de ler um livro de 330 páginas? Então o livro ele serve para todo o ensino fundamental e vários elementos, como a Academia Piauiense de Letras, o Sindicato dos Servidores Municipais apontaram vários elementos preocupantes, mas para mim, o mais preocupante, Eliezer, essa empresa é investigada no estado de Roraima, no norte do país, também, né? por corrupção, né? Por atos de corrupção. Então, vários elementos que nós vamos tratar aqui hoje ao longo do quadro, mas elementos preocupantes. João Magalhães, o vice-prefeito Robert Rios tentou se justificar, mas é uma situação muito embaraçosa. Exatamente, Eliezer. Vou lembrar que a empresa realmente ela é investigada lá no estado de Roraima por uma tentativa aí, por uma espécie de superfaturamento e um contrato no início do ano passado, no início de 2020, né? Essa empresa participou de um processo licitatório lá em Roraima
apresentou lá um projeto de cartilhas para combater, enfim, para evitar a contaminação da Covid-19 ao preço unitário de R$14, enquanto que a empresa concorrente dela apresentou um produto semelhante por menos de R$2. Então esse processo lá em Roraima realmente foi investigado pelo Tribunal de Contas do Estado. É uma empresa que, como falou o Tarso, atua em todo o país, enfrentando alguns problemas com a justiça em alguns estados, apenas para citar esse caso lá de Roraima, que foi bem emblemático, um caso de superfaturamento. Essa empresa agora contratada por um processo que andou de forma bem ágil, né, junto à Prefeitura de Teresina, levando não só a Academia Piauiense de Letras, não só o Sindicato dos Servidores, mas também a imprensa, o próprio Ministério Público e também o Tribunal de Contas a colocar uma espécie de lupa nesse contrato, porque de fato ele andou de forma bastante célere. O vice-prefeito Robert Rios Magalhães, inclusive, gravou um vídeo tentando explicar como foi feito esse processo, né, de aquisição dos livros. Disse que é muito difícil se licitar livro, porque entra aí várias questões subjetivas, como a própria questão do processo de aprendizagem dos alunos. E isso, de certa forma, circulou ontem pelos grupos de WhatsApp, o vice-prefeito tentando, né, vindo à frente, novamente tomando a frente de uma situação para tentar explicar o que de fato tem ocorrido, o que ocorreu de forma bastante estranha lá na Prefeitura de Teresina. É bom lembrar que o vice-prefeito Robert Rios tratava, né, em todo o seu vídeo, de livros didáticos. Esse em questão, que foi comprado pela Prefeitura, é um livro paradidático, ou seja, ele não é para sala de aula, ele é um livro que serve como um apoio para que os estudantes levem para casa. Portanto, ele pode sim ser passível de um processo licitatório, e a Prefeitura de Teresina já realizou licitações desse tipo de material. Então essa inexigibilidade, que foi o modelo pelo qual a Prefeitura adotou para contratar essa empresa, realmente precisa ser investigado e está sendo pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, e a gente precisa ficar de olho, precisa ficar bem atento, porque, como já se disse aqui, a educação de Teresina é um patrimônio do povo de Teresina, historicamente bem avaliada, e todas as conquistas foram realizadas ao longo de muito tempo, de muito esforço, principalmente dos professores, dos demais trabalhadores da educação. Não pode ser de uma hora para outra que isso não deve ser destruída de uma hora para outra, porque realmente o que está em jogo, o que está em discussão é o futuro das nossas crianças, das crianças vinculadas à rede municipal de ensino de Teresina. O vice-prefeito tentou explicar, mas inclusive se equivocou em algumas informações quando falava do processo licitatório para a aquisição de livros didáticos. Edna, toda a equipe do Sistema O Dia tem feito um trabalho muito competente na apuração desse caso. E a impressão que eu tenho, eu não sei se você compartilha, é que quanto mais se busca informações, mais assustado a gente fica, porque os indícios de irregularidades vão surgindo, situações estarrecedoras, erros graves nesse processo, que é lamentável, né? Partindo da gestão da Prefeitura da capital do estado. É lamentável, Eliezer, e é assustador, né? Em plena época que estamos passando, em pleno período de transformação, de valorização da educação, de valorização dos professores, né, de respeito às pessoas, e aí eu falo a comunidade como um todo, né, família, alunos, professores, se ainda a gente veja esse tipo de coisa acontecendo, envolvendo corrupção, envolvendo falcatrua, envolvendo, infelizmente tenho que usar essa expressão, né, envolvendo tudo que a gente considera de errado. Vimos conversando, né? Exato, vimos conversando nos bastidores, Eliezer, que parece que é só um puxãozinho que se deu num fio do novelo, e que a gente está desembolando cada vez mais. Como você falou, o trabalho dos jornalistas, do sistema O Dia de comunicação é feito com toda a lisura, com respeito, com o que as regras do jornalismo dizem, que é ouvir os dois lados, e queremos sempre ouvir os dois lados. Agora, temos que ouvir as informações e checá-las. E como o João Magalhães acaba de falar, o vice-prefeito tentou se justificar, mas também, assim como a gente vê sempre nessa gestão, acabou não colocando as informações da forma com que elas deveriam ver, ou se equivocou, é a palavra correta, porque nesse processo de licitação, então, a gente vê que são livros
que são necessários livros de apoio, nós todos usamos paradidáticos, né? Sabemos o que é um paradidático. Você que está em casa sabe que seu filho sempre, a escola pede esse livro de apoio e tem que ser sim um livro de um autor com toda a credibilidade, conhecimento, expertise e experiência, né? Então, Eliezer, fica aqui também minha avaliação. O que nós aguardamos é que todos esses órgãos que nós já citamos, juntamente com esse trabalho que foi iniciado aqui, né, de levantamento, de investigação, de jornalismo, é que os órgãos realmente, os órgãos competentes, possam, assim que estiver tudo muito bem esclarecido e se a denúncia confirmada como parece, envolvendo questões de corrupção, que os órgãos sejam punidos, ou as pessoas, ou os gestores. Nós fizemos um contato com o sócio-diretor da editora Formato 2, né, Elias Paiva. Vamos ouvi-lo. Temos o... A compra já foi feita, os livros já foram ser entregues. Já, né? Já foram entregues, né? Ah, foram sim. entregues, foi dentro de toda a legalidade, tudo bonitinho. Se você ver, recebemos só depois que entregamos. Se quiser checar quantitativo, pode checar. Inclusive, esse mesmo livro não, porque nós criamos o projeto para cada necessidade. Uhum. Nós fechamos já entregamos Contagem, Minas Gerais, já entregamos Jessiaba, Minas Gerais, já entregamos Governo do Estado do Amazonas, já entregamos o próprio Governo do Estado do Piauí. Nosso projeto nós não temos problemas com o nosso projeto. Uhum. Essa decisão de não entregar, nós entregamos. Vou mandar para ti, que você é da imprensa, Isso. eu posso mandar para ti, por exemplo, alguns contratos que nós já firmamos com outros estados, com outros municípios. Então, sempre há o pessoal como nós trabalhamos exclusivamente para prefeituras e estados, sempre há uma controvérsia. O cara acha que esse aluno aqui não deveria receber. Então, nós estamos abertos para qualquer informação em relação a isso. Tá, se você mesmo fez essa ligação, o representante aí da empresa disse: nunca tivemos problemas. Tiveram sim. Aqui na Prefeitura de Teresina é o mais recente, mas teve o caso já também envolvendo uma apuração do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, hein, Tasso? Como comentava o João, né? Uma suspeita de um material gráfico com 700% de superfaturamento, o Tribunal de Contas de Roraima suspendeu. Então, é no mínimo, como bem comentou ontem o João, é no mínimo um equívoco técnico, Eliezer. Eu acho inadmissível que uma cidade onde já se teve a melhor educação conhecida no país, a educação básica, se tenha o professor, o educador, o pedagogo sendo colocado em segundo plano quando se faz esse tipo de discussão, né? Eu conversava e ontem o presidente do sindicato falava sobre isso. Em momento algum, o conselho técnico, os diretores, o corpo técnico dos educadores de Teresina participaram desse entendimento, participaram da escolha desse material. Então, parece-me que é uma decisão que foi tomada, sabe-se lá por quem, ou por onde, né? Uma empresa que tem uma sede, a sede fica em Manaus, o sócio vive em Minas, tem outra sede em Brasília. Soa assim estranho, né? Uma organização que funciona dessa forma, né? O próprio Isso até de ser fiscalizada, né? Isso. O próprio autor da obra é sócio da empresa, né? Ou seja, ele produz e ele vende. Então, assim, alguns elementos que vão se avolumando, que vão se somando, e por isso o Tribunal de Contas do Estado definiu pela suspensão da compra. O Ministério Público acompanha, mas é no mínimo estranho, Eliezer, que a gente tem uma empresa fazendo livros, vamos dizer assim, pré-fabricados, e no áudio ele até fala, né? Esse mesmo livro a gente vendeu, aí rapidamente ele se corrige. Não esse mesmo livro, a gente fez uma adaptação. Então, assim, é uma história mal contada e a gente vai acompanhar muito de perto essa situação, mas tem sim, como disse o conselheiro Kleber Eulalio do Tribunal de Contas, indícios de dano grave ao erário e indícios
de corrupção dentro dessa aquisição e por isso o Tribunal de Contas suspendendo. Termina na semana que vem o prazo dado ao prefeito Dr. Pessoa, daqui a 2 semanas corrigindo, para que ele apresente a sua defesa no Tribunal de Contas e a partir daí a gente entenda melhor essa situação e que o Tribunal de Contas, o Ministério Público e o Judiciário, se for necessário, possam corrigir se não for equívoco, corrigir esse ato que pode ser de corrupção, como disse o conselheiro Kleber Olá. Inclusive, João Magalhães, recursos federais foram aplicados nesse processo de compra, pode virar um caso de Polícia Federal. Exatamente, a aquisição desses livros foi feita com recursos do Fundeb, inclusive um assunto que o próprio sindicato trata como algo muito sério, porque obviamente entende que esse tipo de material deveria ser utilizado, deveria ser comprado por um tipo de recurso que vem de outra fonte. Então, como envolve Fundeb, envolve recurso federal, com certeza órgãos de fiscalização, como a própria Polícia Federal, já está demonstrando interesse em partir para cima também dessa investigação, e aí a gente observa como de fato é uma história mal contada, como bem lembrou o Tarso, trazendo inclusive a riqueza de detalhes envolvendo a empresa e a prefeitura nesse processo de aquisição que foi muito rápido. Vamos lembrar aqui que a Academia Piauiense de Letras disse que ano passado encaminhou um ofício sugerindo obras, mais de 20 obras, para a Prefeitura, para o corpo técnico da CEMEC avaliar, acatar ou não aquela sugestão, mas a Academia não foi nem respondida, ou seja, encaminharam lá a sugestão, se a Prefeitura recebeu, mas não se deu o trabalho sequer de responder à Academia Piauiense de Letras, enquanto que esse processo ocorreu aí de forma bastante rápida para fazer a aquisição desses livros e o restante da história a gente já está observando como está toda mal contada e é exatamente isso que vem chamando a atenção. Como envolve recurso público federal, a Polícia Federal também tem autonomia para entrar nessa investigação e a gente pode ter aí, sem dúvida nenhuma, mais novidades nos próximos dias. Esse caso, na minha concepção, ele vem para agravar a péssima avaliação que já carrega a atual gestão da Prefeitura de Teresina. Inclusive, o deputado federal Merlong Solano, do PT, fez algumas críticas à gestão do Dr. Pessoa. Vamos ouvir o deputado Merlong. Em razão da péssima política de dolarização dos preços, temos agora mais um aumento nos preços dos combustíveis. E, enquanto isto, em Teresina sofremos um problema adicional. A população não dispõe de um sistema de transporte público ao qual possa recorrer, como está acontecendo em outras cidades, quando muitas pessoas estão deixando de andar no transporte próprio e recorrendo aos transportes coletivos. Na prática, em Teresina não há esta alternativa. Nossa cidade amargou mais de um ano sem transporte coletivo algum. De algum tempo para cá o transporte voltou, mas de maneira muito precária. Quantidade pequena de ônibus circulando pela cidade. Basta andar para ver. É preciso saber que alternativas a Prefeitura propõe. Que iniciativas estão sendo adotadas pela Prefeitura Municipal de Teresina, a titular do serviço, para coordenar o trabalho das empresas, para em diálogo com os sindicatos, em diálogo com o governo do estado e com o governo federal, procurar uma solução efetiva para o transporte coletivo, cuja necessidade vai aumentar agora. As aulas presenciais estarão retornando 100% em modelo presencial, como tem de ser, para diminuir o prejuízo das nossas crianças e dos nossos adolescentes, e com isso haverá uma maior necessidade de transportes públicos. Portanto, precisamos saber quais as iniciativas adotadas pela Prefeitura para resolver o problema. Edna, o deputado Merlong, homem experiente, filiado ao Partido dos Trabalhadores, aí preocupado com o que pode acontecer de agravante nessa área do transporte coletivo. Já mostramos até nesta edição de hoje a situação de comunidades da Zona Sudeste que estão desassistidas na área do transporte, e aí o deputado Merlong reforça, acredita que pode até piorar, associado à alta nos combustíveis, à demanda que pode crescer, enfim, é um cenário de preocupação. É sim, infelizmente continuamos o ano novo, continuamos nesse ano novo com a notícia velha e preocupante do aumento dos combustíveis e da preocupação do que isso pode acarretar no país e na nossa cidade. E aí a gente chega novamente na questão
do transporte público. Então, o que o deputado Merlong Solano está falando, está defendendo, está alertando, é o que nós estamos vendo todos os dias quando rodamos pela cidade. Quando quem não tem carro tem que ter gastos altíssimos, quem tem carro também, e quem não tem nenhuma das duas opções de andar de aplicativo ou com seu carro próprio ou sua moto, não tem como andar pela cidade, porque vai aguardar 2 ou 3 horas, vai esperar muito tempo. É incrível como a gente roda e não vê ônibus. E quando vê, uma vez ou outra, é porque a gente trabalha o dia inteiro e roda pela cidade. Então aqui estamos falando não só como jornalistas, mas como pessoas que transitam também. Então é um absurdo que o transporte público, até hoje, depois de toda a novela que a gente viu, acompanhou e cobriu, que a gente, de verdade, na prática, ainda não temos uma solução. Para mim, a meu ver, a gente deu só um primeiro passo, que foi uma discussão mais detalhada, denúncias e também documentos mostrados em todos os meios de comunicação, a população toda assistiu, viu, ficou esperando, apontaram algumas soluções e até agora nós estamos aguardando. Assim que ela vier, assim que na prática realmente a Prefeitura começar a tomar uma iniciativa junto com as empresas e colocar ônibus nas ruas e deixar o povo ir vir, nós vamos mostrar também, tenho certeza. Bom, Tássio, eu peço a sua ajuda aqui para a gente fazer uma análise contextual. O prefeito Dr. Pessoa foi eleito pelo MDB, mas já brigou com o partido. Inclusive, já tem casos aí de entrega de cargos no primeiro escalão, como o vereador Zé Nito entregou o comando da SAAD Sudeste. Ouvimos aí o deputado Merlong, que é do PT, partido que ajudou também na eleição de Dr. Pessoa e tem espaços na administração atual. Será que essa guerra pode aumentar, Tássio? Eu acho que sim, viu, Eliezer? Eu me lembrei de uma música aqui, enquanto a gente viu o Merlong falando, problema puxando problema nessa gestão, né? Não bastasse a crise, as denúncias de corrupção, agora vem crise no transporte e essa bomba política que se tornou o prefeito de Teresina, que ninguém quer essa bomba no seu colo, né? Porque com essa rejeição muito forte em Teresina, muito grande, pela péssima gestão que ele faz, quem se associa a ele normalmente enfrenta dificuldades. E assim tem sido, né? O PT, eu conversava agora há pouco, por exemplo, com o vereador Dudu, ele deixava claro para mim dizendo o seguinte: o PT não fez aliança com o prefeito, o PT não está participando desse governo. Quem está participando são lideranças, são os vereadores, são lideranças isoladas, ou seja, até mesmo o PT não quer se associar a essa gestão, mesmo com algum dos seus membros ali. A impressão que a gente tem é que ninguém quer se associar a algo tão nocivo politicamente quanto a essa gestão que está sendo feita. Se especula, e eu acredito mais uma estratégia extremamente equivocada do prefeito, ele sinaliza uma possível ida para o PL, mas uma semana após começar a dialogar, ele já coloca prazo, já impõe exigências, parece uma pessoa que não sabe dialogar, né? E ir para o PL significa ele virar as costas diretamente para todos que o apoiaram. Ou seja, ele vai em um afã de tentar formar um grupo político fraco, fragilizado, com ex-políticos ou políticos em aposentadoria e, com isso, vira as costas para aqueles que estiveram ao seu lado. Então, eu acho difícil que essa situação termine bem. O MDB não quer se associar a essa gestão, o PT não quer se associar a essa gestão. Então, políticos isolados do Partido dos Trabalhadores, né, políticos individuais, se associam ao Dr. Pessoa. Então, eu acho que a situação hoje é essa. Poucas pessoas, poucos políticos apostam, né, e tentam se associar a uma gestão tão, em pouco mais de um ano, já tão desgastada junto à população. Esse é o cenário e, como você bem disse, a tendência é que se acirre ainda mais com as escolhas erradas que o prefeito vem fazendo. João Magalhães, dá para separar pessoas do PT da presença do partido na gestão atual? Porque indicações e ocupação de cargos existem.
Isso mesmo, Eliezer. A gente observa aí um cenário em que, de fato, o vereador Dudu tenta, obviamente, dizer que está contemplado na gestão, porque há lideranças ligadas a ele e aos demais vereadores do Partido dos Trabalhadores participando da gestão do Dr. Pessoa, mas ele tenta aí limpar, vamos dizer assim, desassociar a imagem da bancada, da imagem do Partido dos Trabalhadores à gestão de Dr. Pessoa, exatamente pelos resultados, pelos maus resultados que a gestão do Dr. Pessoa tem entregue à população de Teresina. Isso repercute negativamente na imagem do prefeito e, claro, também dos aliados que associem a ele. Dá para separar essa imagem, mas é preciso ter bastante estratégia para que isso realmente tenha um resultado favorável a esses líderes. É bom lembrar que, de fato, hoje, os petistas que ocupam cargos na gestão de Dr. Pessoa não tem ali, vamos dizer, petistas de grande envergadura, pessoas de tradição no Partido dos Trabalhadores. São líderes que são vinculados, são filiados ao PT, mas sempre trabalhavam, tinham articulação de bastidor, não tem nenhum grande nome, nenhum nome importante, vamos dizer assim, do Partido dos Trabalhadores participando da gestão, até mesmo por essa questão de estratégia, assim como também pelo fato de que na época da campanha eleitoral o PT teve candidato a prefeito aqui em Teresina, depois grande parte do partido de fato votou em Dr. Pessoa, mas não houve aquela aliança consolidada de fato entre PT e Dr. Pessoa. Essa aliança ocorreu bem mais após a posse do prefeito, e aí a bancada de vereadores do PT, obviamente, para dar apoio ao prefeito, conseguiu ali alguns espaços, indicou alguns nomes. Mas o fato de não ter nenhum petista que tenha grande status dentro do diretório estadual, nenhum petista desse que tenha grande status no diretório estadual hoje não ocupa cargo na prefeitura, isso de fato facilita essa estratégia do PT de tentar se dissociar da imagem do prefeito de Teresina. Um ponto interessante, aliás, rapidamente, que eu lembrando aqui o João dizia, se a gente lembrar, né, João, os candidatos a vereador do PT se aproximaram do Dr. Pessoa no segundo turno, mas o candidato a prefeito, Fábio Novo, muito pouco se aproximou. Ele seguiu o seu caminho ali, um pouco distante do Dr. Pessoa, para a gente ter ideia dessa dissociação entre as duas coisas. Até porque na campanha é bom lembrar que o Dr. Pessoa fez questão de ter os votos, de receber os votos do PT, mas não atrelar sua imagem como candidato do PT à Prefeitura de Teresina. Agora o que a gente observa é o contrário, é o PT, ou líderes do PT, querendo obviamente a participação, continuando aí com cargos na Prefeitura, mas não quer de forma alguma que a imagem do partido se associe à do prefeito. É a velha história de que a política é dinâmica, o mundo dá voltas. Em 2020, Dr. Pessoa queria os votos do PT, mas não queria se associar à imagem do partido. Agora a gente tem o contrário. A gente tem os vereadores do PT participando da gestão através de indicações, mas de forma alguma querendo se misturar, querendo que a imagem de Dr. Pessoa fique colada na imagem do partido. É a arte da política, se é que a gente pode dizer assim, né? É a arte da conveniência, creio eu. No momento em que realmente se precisa, você até cola a imagem àquela pessoa. E desde o momento que essa imagem está queimada, porque infelizmente a palavra é essa, você quer desassociar, até porque isso aí não traz votos para ninguém, né? É verdade. Vamos tratar um caso do interior do estado, né? Importante trazer também aqui assuntos ligados à municipalidade, que tem acontecido em algumas regiões do Piauí, porque o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça de Barro Duro, ofereceu denúncia em face do ex-prefeito de Passagem Franca do Piauí, Raislan Farias dos Santos, e de sua ex-secretária de Educação, Maria da Conceição dos Santos Melo Pinheiro, pela contratação ilegal de dezenas de servidores públicos. Somadas, as penas podem chegar a 135 anos de detenção. O gestor é investigado também na Operação Ibis Clausus, onde ex-prefeitos do Piauí foram denunciados por desvios de recursos. No fim de 2020, o prefeito foi cassado por abuso de poder político e econômico. Aquela máxima, Tássio Cruz, você que apurou bem esse caso, está no Portal Dia, a justiça tarda, mas não falha. É verdade, a ficha, a gente comentava, né? A ficha corrida é longa do ex-prefeito, a gente tentou contato com ele, mas infelizmente a gente não conseguiu até o momento uma resposta, mas a ficha corrida é longa, Eliezer. Infelizmente, muitos crimes já julgados, inclusive, e apontados,
desvio de verba, desvio de finalidade, corrupção passiva, formação de quadrilha, e desse momento o Ministério Público oferecendo mais uma denúncia pela contratação irregular de dezenas de servidores públicos na cidade de Passagem Franca. É uma situação que a gente tem visto menos, né? Prefeitos que tratam os cofres públicos como algo que deve ser utilizado de qualquer forma, para qualquer intenção. Mas mais um caso de prefeito sendo condenado, sendo investigado, sendo condenado e cassado, fica de lição, né, Eliezer, para que os prefeitos tenham uma excelente conduta e cuidem bem da verba pública, porque o Judiciário, especialmente o Ministério Público e o Poder Judiciário, continuam acompanhando de perto as gestões fraudulentas pelo interior. O Poder Judiciário se mostra atento, acompanhando esses casos, realmente que as responsabilidades sejam apuradas, que eventualmente os culpados confirmados sejam punidos com rigor da lei. O senador Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, tirou 6 dias de licença do Ministério. Ele afirma que é uma pequena pausa para cuidar de assuntos pessoais. No retorno, deverá acelerar as discussões sobre o candidato da oposição a governador do Piauí, Edna Maciel. Uma pausa aí, pelo menos na agenda oficial. Isso. Ele disse que tirou férias, né? Então, diante do cenário que está acontecendo agora, surgem as especulações, né, Eliezer e colegas? É óbvio, qual o cenário do presidente da República ter passado praticamente, né, várias responsabilidades que seriam da pasta da Economia para o ministro da Casa Civil. E nesse mesmo momento ele tira essas férias. Sabemos que todos merecem e têm direito a tirar o seu descanso, mas o momento político em que vivemos, né, e também as questões em volta da popularidade do presidente da República, que ganhou alguns pontos aí, segundo uma última pesquisa que foi divulgada, ganhou alguns pontos na sua popularidade, e toda essa situação vem a botar um ponto de interrogação nessa parada, né? Até porque a gente sabe também da polarização que existe aqui no Estado, a gente ouve e acompanha tudo sobre as futuras coordenações de campanhas aqui no Piauí, e pensando nisso é que eu avalio que sim, o ministro pode estar tirando 3 dias, mas não são só de férias não sei se os colegas vão concordar comigo. Creio que também para pensar, repensar, projetar aí as estratégias desse momento político que lhe dá poderes, né, e que ele, é claro, está sempre declarando o interesse dele de avançar politicamente no Estado e no país. João Magalhães, rapidamente, alguma estranheza nessa licença tirada pelo ministro Ciro nesse momento? Olha, Eliezer, o ministro, ele realmente teve algumas quedas de braço lá internamente dentro do governo Bolsonaro, mas a gente tem observado que ele tem vencido todas. Representando o Centrão, ele ganhou, como disse a Edna, né, esse poder a mais agora de controlar a liberação das emendas, enfim. Agora a palavra final sobre a aplicação de recursos no orçamento, de fato, vai para a Casa Civil, superando aí o que acontecia, que era no Ministério da Economia. Então, de fato, o ministro está cada vez mais fortalecido. A imprensa nacional também dava conta de uma espécie de desentendimento entre o ministro da Casa Civil e a Secretaria Especial de Governo, onde, mais uma vez, o ministro piauiense demonstrou força e influência necessárias para acabar, de fato, controlando e conduzindo esses pontos que, de fato, fazem bastante diferença no que diz respeito à aplicação de recursos. Eu acredito que o ministro realmente tirou esses dias aí para descansar, para obviamente pensar nas suas estratégias e voltar na semana que vem com força total, até porque esse ano realmente é ano eleitoral. Ele tem nas suas mãos o desafio de conduzir a estratégia política de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que a estratégia de Bolsonaro passa pelo Centrão e é Ciro Nogueira o principal interlocutor do presidente com esse grupo político em todo o país. Então eu acho que ele realmente tem alguns dias para pensar, para descansar. Claro, político quando está de férias segue pensando e fazendo política, mas a partir da semana que vem o ministro Ciro Nogueira certamente está de volta, com certeza colocando em prática aí seu pensamento, seu planejamento político para esse ano.
Muito obrigado pela sua participação, João Magalhães, editor de política do Jornal Dia. Valeu, Eliezer. Boa tarde a todos. Boa tarde, Edna Marcel. Além de lilás, inclusive, Edna, olha, a minha gravata e a do João são lilás, estão de dar lilás aqui Olha hoje. só, ele nem espera, né, gente? Eu ia participar aqui com o meu tchau e até amanhã, bom fim de semana, aliás, até bom fim de semana, falando justamente que nós estamos combinando maravilhosamente hoje. Eu de rosa e vocês tom sobre tom aí, lilás, azulzinho, né não? Muito obrigada, Eliezer, e aos colegas, um bom fim de semana, até segunda. Tássio Cruz, do portaldia.com, boa tarde e até segunda-feira. Grande abraço, Eliezer. Assim como o senador Ciro, vamos descansar até segunda. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos e um ótimo final de semana. Esse foi o quadro Política do Dia.